Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Farmacotécnica 1. Meu nome é Bianca Lois e eu sou professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é a primeira aula da disciplina, Introdução à Farmacotécnica. No ano de 1240, a farmácia foi oficialmente separada da medicina, e os farmacêuticos, então, passaram a prestar juramento quanto à preparação de medicamentos confiáveis e de qualidade. A farmacotécnica é a ciência que estuda o preparo dos medicamentos. Com ela, formamos cientistas da formulação. Na primeira parte da aula, estudaremos uma introdução às formas farmacêuticas, que durante as disciplinas de Farmacotécnica 1 e Farmacotécnica 2, vocês irão aprofundar os conhecimentos em cada uma delas. Como são raros casos que um fármaco é administrado de forma isolada ao paciente, a ciência do preparo de um medicamento está diretamente ligada à ciência da formulação. Para o preparo de um medicamento, o fármaco normalmente precisa estar associado a excipientes, ou adjuvantes farmacêuticos. Para o planejamento de uma formulação, são feitas considerações farmacêuticas, biofarmacêuticas e terapêuticas. Os medicamentos, então, se apresentam em diferentes formas farmacêuticas e sistemas de liberação. São formas convenientes, seguras, eficazes, de qualidade controlada e reprodutível para administração no paciente. Os excipientes possuem diferentes funções em uma formulação farmacêutica, como auxiliar no seu preparo, na sua administração, na estabilidade da formulação, na ação do fármaco e até melhorar as características organolépticas de um medicamento, tornando-o mais aceitável para a administração. As formas farmacêuticas podem ser classificadas em formas farmacêuticas líquidas, como no exemplo da foto, um xarope, em formas farmacêuticas semissólidas, como cremes e pomadas, ou em formas farmacêuticas sólidas, como cápsulas e comprimidos. Na classificação por esse formato, nem sempre abrangemos toda a diversidade de formas farmacêuticas disponíveis nos medicamentos comercializados, mas já é um começo. Eu já apresentei algumas das formas farmacêuticas que estão nesses três grupos, líquidas, semissólidas e sólidas. Agora é hora de você exercitar. Dentre os medicamentos que você tem em casa, quais são as formas farmacêuticas deles? Consegue inseri-las em algum desses três grupos? Ou alguma ficou de fora? Se alguma ficou de fora, qual foi? Será que podemos agrupá-la de alguma outra forma? Tome nota. Essa informação será útil para o seu estudo e para a atividade referente sobre essa aula que você fará na nossa sala virtual. Dê uma pausa nessa videoaula agora e vá verificar ou faça uma busca rápida na internet, ou apenas pare e pense. Quais são as formas farmacêuticas que você já conhece? As formas farmacêuticas de administração por via oral geralmente são formas farmacêuticas líquidas e sólidas. Dentre as formas farmacêuticas líquidas, temos suspensões, emulsões, soluções como xaropes, elixires e extratos. Dentre as formas farmacêuticas sólidas, temos pós, granulados, comprimidos e cápsulas. A via oral é a via de escolha para o desenvolvimento de novos medicamentos, e comprimidos e cápsulas também são as formas farmacêuticas de escolha, sendo que comprimidos são as principais formas farmacêuticas de produção industrial e cápsulas de produção magistral. A via cutânea é outra via de administração de fármacos, na pele ou através da pele. Temos alguns exemplos de formas farmacêuticas sólidas administradas na via cutânea, como pomadas, cremes, géis, pastas. Algumas líquidas, como loções, soluções, outras sólidas, como pós,
e alguns sistemas diferentes, como aerossóis, emplastros e adesivos. A administração via cutânea pode ser para efeito local, uso direto na pele e ação na pele, ou para administração sistêmica, e aí chamamos de via percutânea ou transdérmica, onde há a entrada do fármaco na circulação sistêmica e transporte para o sítio de ação. Existem diferentes vias utilizadas para a ação local do fármaco, como a ação de antiácidos efervescentes administrados via oral, a administração de cremes para o tratamento da candidíase na mucosa oral e vaginal, e a administração via ocular de colírios hidratantes para a lubrificação. Existem diferentes vias e formas farmacêuticas utilizadas para efeito sistêmico, ou seja, para a entrada do fármaco na circulação sanguínea. As formas farmacêuticas de administração via parenteral têm um fator em comum: são estéreis. Podem ser injetáveis de pequeno e grande volume, administrados via intramuscular, subcutânea, intravenosa ou intradérmica. Podem apresentar-se na forma de soluções, pós para reconstituição, emulsões e suspensões. Existem também outras vias de administração e sistemas de liberação de fármacos, como a via ocular e conjuntival, onde geralmente são administradas formas farmacêuticas do tipo soluções, suspensões, pomadas e cremes. Para a via retal, vaginal e uretral, temos as formas farmacêuticas cavitárias, como supositórios e óvulos. Podem ser administrados também nessas vias cremes, pomadas, géis, pós e comprimidos e soluções. Na via auricular, como também na via ocular, são administrados as soluções, suspensões, pomadas e cremes. Na via pulmonar, geralmente são administrados fármacos na forma de aerossóis, por meio de soluções, suspensões, emulsões, pós e cápsulas. Esses aerossóis, então, são formas líquidas ou sólidas dispersas no ar. Geralmente são necessários dispositivos inalatórios para auxiliar essa administração. Podem também ser administrados fármacos através de nebulização ou inalação. Na via sublingual, geralmente são administrados comprimidos com características diferentes dos administrados na via oral. Além dessas, temos também a via nasal, onde são administradas preferencialmente soluções. Já apresentei para vocês diferentes formas farmacêuticas e vias de administração. Vamos conhecer um pouco mais sobre os sistemas dispersos? Eles compreendem diferentes tipos de preparações, como géis, emulsões, suspensões e pastas, aerossóis e até soluções. As soluções geralmente não são classificadas como sistemas dispersos, pois são dispersões moleculares e apresentam um equilíbrio termodinâmico diferente dessas outras preparações que eu citei. Os géis são dispersões finas formados por macromoléculas ou compostos inorgânicos. Eles podem formar retículos que aprisionam a água e modificam a mobilidade do sistema, aumentando assim sua viscosidade. As emulsões são dispersões de líquidos immiscíveis entre si, estabilizados por um emulsionante, um tensoativo, com característica anfifílica capaz de reduzir a tensão interfacial entre essas duas fases. Geralmente, formam dispersões grosseiras, mas, com o advento de novas tecnologias, podem ser obtidas dispersões coloidais ou finas, também denominada de microemulsões e nanoemulsões. As emulsões podem ser classificadas em óleo em água e água em óleo, dependendo da sua fase dispersa e dispersante. Podem também ser classificadas de acordo com a sua viscosidade, como em cremes e loções.
As suspensões e pastas são dispersões de sólidos em líquidos. Diferente das pastas, as suspensões apresentam menores concentrações de sólidos. Existem também os aerossóis, que são dispersões de sólidos ou líquidos em gases. Geralmente necessitam de sistemas propelentes para essa dispersão ocorrer. Agora, com mais informações sobre as diferentes formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos, vamos retomar a lista que você produziu no início dessa aula. Na minha lista, eu tinha um xarope, que é uma forma farmacêutica líquida, do tipo solução. Para ser mais específica, ela é uma preparação aquosa concentrada de açúcar e segue um preparo específico. E sua estabilidade e conservação também são diferentes de uma solução comum. O xarope é uma forma farmacêutica para administração oral. Tem características organolépticas bastante agradáveis, é docinho e os pacientes infantis aceitam bem, e os adultos também. Fármacos amargos são mascarados pelo dulçor do xarope. Mas vamos deixar esses detalhes para a aula de formas farmacêuticas líquidas que vocês terão ainda na disciplina de Farmacotécnica 1. Na minha lista, eu tinha também um creme, que é uma emulsão viscosa. Um sistema disperso resultante da emulsificação de dois líquidos immiscíveis entre si, estabilizada por um tensoativo emulsificante, que pode ser classificado em óleo em água ou água em óleo, dependendo das características da sua fase dispersa e dispersante. Pela viscosidade, é de uso tópico, tanto via dérmica, como também pode ser cavitária, para uso vaginal ou retal, podendo ter ação local ou sistêmica. Dentre as formas farmacêuticas semissólidas da minha lista, eu tinha também a pomada. Embora o aspecto seja bem semelhante ao creme, possui um método de preparo e componentes diferentes. Possuem bases bastante emolientes, como hidrofóbicas e bases de absorção, mas também podem apresentar bases hidrossolúveis e removíveis por água. Bom, novamente vou parar por aí. Não vou me estender em detalhes. Vocês aprenderão mais sobre as formas farmacêuticas semissólidas e sistemas dispersos em Farmacotécnica 2. Por fim, dentre as formas farmacêuticas sólidas da minha lista, estão os comprimidos e cápsulas. São as formas farmacêuticas de escolha para a preparação de medicamentos. Na escala magistral, temos as cápsulas como número 1. Já na escala industrial, os comprimidos são a forma farmacêutica de escolha. Geralmente são para administração via oral, mas podem também ser usadas para a via vaginal, por exemplo. Como ainda em Farmacotécnica 1 vocês terão aula sobre as formas farmacêuticas sólidas, vou parar também por aqui de informações sobre elas. Agora é com vocês. Quais são as formas farmacêuticas que vocês listaram? Que tipos de preparação elas têm? Quais as vias que elas podem ser utilizadas? Descreva um pouco mais sobre elas. Você ficou com dúvidas nessa aula? Fez suas anotações? Utilize o fórum da nossa sala virtual para tirar suas dúvidas. Não acabou por aqui. Ainda temos a segunda parte da aula de introdução à farmacotécnica, a introdução ao desenvolvimento farmacêutico. Confira a nossa próxima videoaula para saber mais sobre o planejamento de formulações. Até lá!